Ele nunca quis tirar fotos comigo. Parece uma frase simples, né? Mas às vezes, é exatamente nos detalhes pequenos que moram as maiores dores. Se você já esteve em um relacionamento onde você existia, mas não era vista, essa história vai falar com você de um jeito profundo. Antes de começar, comenta aqui. Você acredita que quando alguém esconde a relação, já existe traição emocional? E se histórias reais, intensas e profundas como essa fazem sentido para você? Se inscreve no canal agora, porque todos os dias tem uma nova história, e nenhuma mulher merece sofrer sozinha ou em silêncio. Agora respira, porque o que você vai ouvir vai mexer com você. Eu sempre achei que a vida seguia um ritmo natural quando a gente se casava. Rotina, responsabilidade, parceria, silêncio confortável. Pelo menos foi assim que eu aprendi observando meus pais, meus avós, meus tios. Cresci acreditando que casamento era mais construção do que paixão, mais constância do que espetáculo. E por muito tempo, eu achei que meu casamento com Walter era exatamente isso. Discreto, estável, maduro. Meu nome é Célia, tenho 56 anos, e por mais de 30 anos dividi casa, mesa e futuro com um homem que, por muito tempo, eu achei que conhecia. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos, ou melhor, sentávamos à mesa juntos, porque conversar nunca foi muito forte dele. Walter era daqueles homens quietos, observadores, que falavam pouco e sempre com frases curtas, diretas, às vezes até cortantes. No começo, eu achava isso charmoso. Eu dizia para as amigas: ele é sério, mas é presente. E por muitos anos, eu realmente acreditei nisso. Eu trabalhava como secretária em uma escola pública, enquanto ele atuava como supervisor em uma empresa de logística. Não éramos ricos, mas vivíamos com dignidade. Criamos 2 filhos, Lucas e Mariana, ambos já adultos e vivendo suas vidas. A casa, na região litorânea aqui de Santa Catarina, era simples, mas confortável. A primeira vez que tentei fazer uma foto nossa foi no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu estava feliz, empolgada, acreditando que registrar aquele momento era parte da história que estávamos construindo. Lembro como se fosse agora. Estávamos na frente da igreja onde casamos, o sol batendo no rosto dele, deixando o cabelo com reflexos dourados. Peguei a câmera descartável e disse: amor, vamos tirar uma foto juntos? Ele franziu o rosto, fez aquela expressão impaciente que eu aprenderia a reconhecer com perfeição anos depois, e respondeu: ah, Célia, não gosto dessas coisas. Depois a gente tira. Depois. Essa palavra virou hábito. Vez após vez, em datas importantes, viagens simples, festas da família, eu pedia uma foto. Ele negava sempre com a mesma justificativa: eu fico mal na câmera. Tô feio. Agora não. Hoje não. Pra que isso? Eu não sou igual essas pessoas que precisam provar as coisas na internet. Eu ria. Eu achava que era personalidade. Eu achava que amor não precisava aparecer. Mas com o tempo, a ausência de imagem começou a ganhar peso. Enquanto outras famílias enchiam álbuns com registros de aniversários, formaturas, viagens e momentos espontâneos, eu tinha apenas fotos dos meus filhos, fotos minha sozinha, fotos dele com amigos, mas nunca fotos nossas. No início isso me incomodava pouco. Depois começou a latejar. Um dia, Mariana tinha uns 12 anos quando perguntou: mãe, por que não tem foto do senhor e da senhora juntos? Vocês brigaram naquele dia? Eu sorri sem jeito e respondi: não, filha. Seu pai só não gosta. Ela franziu o senho, como se fosse algo impossível de entender, porque realmente era. Com os anos, fui aprendendo a aceitar. Não insistia mais. Quando pegava um celular numa reunião de família, eu sorria para a câmera enquanto Walter se afastava com naturalidade, como se fosse normal. Chegou ao ponto em que ninguém mais tentava colocá-lo na foto. Já sabiam a resposta. E eu aceitei isso como parte do pacote de ser esposa dele. A verdade é que o casamento sempre foi silencioso. Não por paz, mas porque tudo entre nós acontecia sem conversa. Se ele estava feliz, eu deduzia. Se estava irritado, eu percebia. Se estava cansado, ele se trancava atrás de um não é nada. Eu me acostumei a viver interpretando gestos ao invés de receber palavras. A rotina era previsível.
Ele saía para trabalhar pouco depois das 7 da manhã. Eu saía às 8. Almoçávamos em horários diferentes por causa do trabalho. Nos dias bons, jantávamos juntos. Ele assistia televisão até dormir. Eu lia, lavava louça, cuidava da casa. Nenhum drama. Nenhuma cena. Também nenhum carinho espontâneo. Nenhum abraço prolongado. Nenhum "você está bonita hoje". Eu dizia para mim mesma que ele demonstrava amor de outras formas, mantendo a casa arrumada, pagando as contas em dia, voltando para casa todas as noites. Por muito tempo, isso me bastou. Ou eu aprendi a fingir que bastava. Mas o início do fim não foi uma grande briga. Não foi um grito, uma traição descoberta, uma porta batendo. Começou assim, com pequenos silêncios diferentes dos antigos. Silêncios que não pareciam paz, pareciam distância. Silêncios onde, pela primeira vez, eu percebi que não sabia mais o que ele pensava, nem se ele pensava em mim. Foi num domingo à tarde, em um churrasco simples na casa do Lucas. Alguém sugeriu uma foto de família. Todos se aproximaram. Walter levantou-se da cadeira lentamente e começou a se afastar naturalmente, como sempre fazia. Mas dessa vez, Mariana segurou o braço dele e disse: "Pai, só uma. Vai ficar bonita." Ele tirou o braço e respondeu, frio, sem sequer olhar na direção dela: "Eu já disse que não gosto." E saiu. Ficamos todos ali, tentando não demonstrar constrangimento. Eu sorri na foto. Mas dentro de mim, algo finalmente acordou. Naquela noite, enquanto eu arrumava a cozinha, a pergunta veio, simples, dura, impossível de ignorar. Por que um homem se recusa tanto a ser visto ao lado da própria esposa? Eu não sabia a resposta. Mas agora, eu estava pronta para buscá-la. Mesmo que doesse. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de silêncio dentro de um casamento: o silêncio confortável, aquele que surge quando 2 pessoas se conhecem tão bem que não precisam preencher o ar com palavras, e o silêncio estranho, aquele que pesa, aperta o peito e diz sem som: "Algo está errado aqui." Nos primeiros anos, o silêncio entre mim e Walter parecia o primeiro tipo. Mas naquele período, logo depois daquele churrasco em família, ele começou a se transformar no segundo: espesso, distante, desconfortável. Era como se cada vez que ele se esquivava de uma foto, alguma coisa invisível se quebrasse entre nós, mesmo sem barulho. Walter começou a sair mais. Primeiro foi uma vez por semana, depois 2, depois quase todos os dias. No começo, as desculpas pareciam plausíveis. Ajustes na empresa, entrega urgente, reunião com fornecedores. Mas com o tempo, a falta de detalhes começou a gritar mais alto do que qualquer justificativa. Eu perguntava: "Volta que horas?" Ele respondia, sempre igual: "Não sei. Depende." E aquilo passou a ser rotina. Aos poucos, o celular dele virou território proibido. Antes ele deixava largado em qualquer lugar, no sofá, na mesa, no balcão da cozinha. Agora, era como uma extensão dele. Ia com ele ao banheiro, ficava no bolso enquanto dormia, e a tela nunca mais acendeu desbloqueada na minha frente. Eu percebi a mudança na primeira vez que ouvi o toque de mensagem e, automaticamente, virei a cabeça para olhar, como sempre fazia. Ele puxou o aparelho tão rápido que quase derrubou o copo de água da mesa. Depois me lançou um olhar duro, como se eu tivesse cometido uma invasão. "Não precisa ficar olhando", ele disse, a voz baixa, mas cortante. "Isso aqui é meu." Eu senti o rosto queimar. Não por culpa, mas por humilhação. Depois disso, passei a evitar qualquer situação que pudesse parecer curiosidade. Guardar silêncio se tornou minha forma de sobreviver ao desconforto. Em uma noite qualquer, cansada do trabalho, sentei no sofá com ele. Era raro ficarmos no mesmo ambiente ao mesmo tempo. A televisão estava ligada, mas ele não assistia, apenas rolava o celular, sorrindo de vez em quando. Eu observava ao meu lado um homem que passou anos dizendo que odiava a foto, mas agora vivia tirando selfies rápidas, mudando de postura, verificando ângulos. Foi naquele instante que a primeira frase pesada atravessou minha mente: "Ele só não tira foto comigo." A ideia ficou ali, como um espinho preso na carne. "Walter", chamei, tentando manter a voz leve. "Você está usando mais redes sociais agora?"
Ele nem levantou os olhos. Todo mundo usa hoje em dia. Eu sei, respondi. Só achei curioso, porque você sempre disse que odeia foto. Ele virou a cabeça devagar, e naquele olhar havia algo entre irritação e alerta. Vai começar? Perguntou. Não estou começando nada, respondi, sentindo a garganta apertar. Só estou conversando. Você nunca só conversa. Sempre tem intenção. Sempre arruma problema onde não tem. Aquilo me atingiu como tapa. Não era a frase em si, era a facilidade com que ele me transformava em culpada por uma situação que ele mesmo criava. Eu fiquei quieta. Aprendi que ele sempre vencia discussões, não por ter razão, mas por exaustão. No trabalho, minha colega Ivone reparou antes de mim que algo estava errado. Você anda com um jeito estranho, Célia, ela disse durante o intervalo, enquanto mexia o açúcar no café. Tá dormindo pouco? Dormindo menos, respondi, evitando exageros. Walter anda diferente. Ela arqueou a sobrancelha. Diferente como? Eu suspirei. Não sabia nem como resumir. Distante. Se veste melhor. Sai mais. Vive no celular. E nunca quer foto. Nunca quis. Ela me olhou como alguém que já conhece esse roteiro. Ele mudou rápido demais. Rápido. E com convicção. Ela respirou fundo, apoiou a mão na minha. Mulher nunca percebe a primeira mudança. Só percebe quando dói. Fiquei com essa frase por dias. Aos sábados, Walter costumava cortar a grama do quintal, lavar o carro, consertar o que estivesse precisando na casa. Mas agora, quando estava em casa, ele apenas se arrumava, como quem vai para um lugar onde quer ser visto. Camisas novas, sapato polido, perfume forte. Eu observava a cena como quem assiste alguém se preparando para encontrar outra versão da própria vida. Você vai aonde? Perguntei certa tarde. Encontrar uns amigos. Quais? Gente da empresa. Nunca ouvi esses nomes antes. Ele riu com ironia. Também não conto todo mundo que existe na minha vida, né? Eu fiquei parada, ouvindo o barulho da porta se fechando e pensando em como o amor pode sumir sem barulho, não com explosão, mas com distância. Num domingo, sentei para organizar fotografias antigas, coisa que eu fazia raramente. Álbuns de papel, fotos com filtro amarelado pelo tempo. Os filhos crianças, aniversários, praias, natais. Em todas elas, eu estava sorrindo. Ele, raramente ali. Na última página, encontrei um envelope com fotos reveladas, mas nunca organizadas. Olhei uma por uma, nossa filha com uniforme escolar, Lucas na bicicleta nova, eu segurando um bolo de aniversário feito às pressas. E no meio delas, uma foto dele, sozinho, sorrindo de um jeito que nunca fez comigo. Uma amiga nossa tinha tirado essa foto anos atrás, e lembro perfeitamente da cena. Quando ela tentou uma foto minha ao lado dele naquele mesmo dia, ele virou o rosto. Segurei aquela foto com a ponta dos dedos. Não chorei. Não falei nada. Não fiz escândalo. Só percebi, pela primeira vez, uma verdade que eu nunca quis encarar. A ausência dele nas fotos nunca foi sobre câmeras. Foi sobre mim. E quando essa compreensão entrou, não saiu mais. A partir dali, o que até então era incômodo se transformou em alerta. E eu comecei a observar, não mais com amor, mas com lucidez. Eu comecei a reparar nas pequenas coisas, aquelas que antes eu aceitava como hábitos ou personalidade, mas que agora ganhavam significados diferentes. Quando a gente para de amar do jeito cego, o que sempre esteve ali, finalmente aparece. E às vezes, a dor não vem da descoberta. Vem da constatação de que a verdade sempre esteve na nossa frente, e fomos nós que escolhemos não enxergar. As mudanças de Walter ficaram ainda mais evidentes nas semanas seguintes. Ele falava menos comigo, mas falava mais no celular. Dava risada olhando mensagens, ajeitava o cabelo antes de sair, checava o espelho como um adolescente prestes a encontrar alguém especial. E toda vez que eu tentava puxar assunto, qualquer assunto, ele parecia irritado só pela minha existência naquela conversa. Walter, você viu a conta de água? Veio alta demais. Resolve isso, Célia. Mas sempre foi você que lidou com essas contas. Ele desviava os olhos e respondia com impaciência. Agora não posso.
Tô com coisa mais importante para fazer. Mais importante que nossa casa, que nossa vida, que nós. Parecia que sim. E a parte mais cruel era perceber que, por anos, eu tinha normalizado aquilo. Em um sábado, sentamos com os filhos para almoçar fora, algo raro, quase simbólico. Lucas tinha convidado, dizendo que queria nos ver juntos. Talvez ele já tivesse percebido a distância entre nós antes mesmo que eu assumisse isso para mim. Enquanto esperávamos a comida, Mariana sugeriu: vamos tirar uma foto? A gente quase nunca tem foto com vocês dois. Walter fingiu mexer no guardanapo, mas eu sabia que ele estava se preparando para recusar. Agora não, respondeu seco. Mariana riu, mas não com leveza, com cansaço. Pai, a gente já passou dessa fase. Ninguém vai postar sem você ver. É só uma foto. A gente é família. Ele levantou a cabeça e disse na mesma voz fria de sempre: eu já disse que eu não quero. O silêncio que veio depois não foi o silêncio comum de mesa. Foi um silêncio constrangedor, óbvio, exposto. Lucas tentou amenizar. Pai, todo mundo tira foto hoje em dia. É normal. Walter ignorou. Só pegou o celular e começou a digitar. E foi aí que aconteceu. Mariana, com o olhar curioso de filha adulta que não aceita respostas rasas, perguntou: então por que você tira com seus amigos? Eu congelei. Walter soltou o celular devagar, como quem é pego segurando evidência. Que história é essa? Perguntou, tentando manter o semblante firme. Mariana continuou: eu vi no Facebook. Tem foto com 3 caras do seu trabalho. E uma mulher. Vocês estavam num restaurante japonês. Todo mundo sorrindo. Meu coração apertou. Eu nem sabia que ele tinha Facebook atualizado. Ele sempre disse que não via sentido nessas coisas. Não tem foto nenhuma, ele retrucou, a voz erguendo meio tom. Vocês estão inventando coisa. Mariana pegou o celular. Quer ver? Eu te mostro agora. Walter estendeu a mão e pegou o celular dela com mais força do que o necessário. Já falei que não tem nada, repetiu, agora com a mandíbula travada. A conversa morreu ali. Lucas desviou o olhar. Mariana respirou fundo e desistiu. Eu apenas permaneci em silêncio, tentando engolir o nó crescente no peito. Aquilo era apenas um almoço, mas para mim, parecia testemunho. O mal-estar continuou me acompanhando nos dias seguintes. No trabalho, tentei manter a rotina, mas a cabeça insistia em revisitar cada detalhe. Ivone percebeu meu olhar perdido. Ele fez alguma coisa? Perguntou. Eu hesitei antes de responder. Ele tirou fotos com outras pessoas. Comigo? Nunca. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou com a calma de quem já viu essa história acontecer inúmeras vezes. Porque quando ele está com você, ele é casado. Quando está com outras, ele quer parecer disponível. A frase me cortou fundo. Aquele pensamento ficou pulsando o resto do dia. À noite, Walter chegou tarde novamente. Eu estava acordada, sentada no sofá, como se estivesse esperando, mas não por ele. Estava esperando por coragem. Ele entrou, colocou a chave sobre o balcão e foi direto para o quarto. Eu me levantei. Walter, chamei. Ele não parou. Walter, eu tô falando com você. Ele soltou o suspiro irritado que parecia ser a resposta automática para minha existência. Fala. Quem é a mulher das fotos? Silêncio. E então, o mesmo discurso repetido tantas vezes que virou script. Você tá ficando paranoica. Eu aproximei um passo. Eu estou ficando atenta. Ele tentou rir. Você tá exagerando, Célia. Tá vendo coisa onde não existe. Eu só quero a verdade. Ele apertou os olhos como se minhas palavras o cansassem. A verdade é que você vive procurando problema. Eu senti a garganta fechar. Essa era a parte mais cruel. Ele mentia e ainda me culpava por desconfiar. Naquela madrugada, enquanto ele dormia ao meu lado com o celular escondido embaixo do travesseiro, eu assisti ao teto escuro do quarto e finalmente aceitei uma coisa. Eu estava vivendo com um homem que tinha vergonha de ser visto comigo. Não era mais sobre foto. Era sobre valor. Era sobre presença. Era sobre pertencimento.
Era sobre respeito, e eu já não tinha nenhum ali. E naquele silêncio profundo, aquele que dói mais do que grito, eu entendi. Eu não era invisível por acaso. Eu era invisível por escolha dele. E isso foi o começo da minha mudança. Eu já não vivia mais esperando respostas, eu vivia observando. E quando a gente começa a observar com o coração afastado, tudo que estava escondido começa a fazer sentido. Os sinais não surgem do nada, eles sempre estiveram ali, só esperavam o momento em que a gente finalmente parasse de explicar e começasse a enxergar. Foi numa segunda-feira nublada que a primeira evidência concreta apareceu, não uma mensagem explícita, nem uma foto comprometedora, mas um detalhe pequeno demais para ser coincidência. Walter chegou em casa tarde novamente. Ele entrou já com aquele cheiro de perfume caro que não fazia parte da nossa vida até alguns meses. Não me cumprimentou. Não comentou nada. Foi direto ao banheiro. Quando saiu, ele jogou a camisa usada no cesto. E foi aí que eu vi. No colarinho, não havia batom, não havia perfume marcante. Havia algo mais sutil. Glitter. Glitter dourado. Aquilo não vinha de escritório, nem de supermercado, nem de encontro casual. Glitter é algo que gruda, que demora a sair, que conta história. Peguei a camisa com delicadeza, como se estivesse segurando uma prova viva. Passei os dedos sobre aquele brilho pequeno, quase invisível, e senti o estômago apertar. Eu não chorei, nem questionei. Apenas dobrei com calma e coloquei de volta no cesto. No dia seguinte, no trabalho, enquanto digitava relatórios na sala da secretaria, minha colega Ivone percebeu meu silêncio mais pesado que o normal. Achou alguma coisa? Ela perguntou, como quem já adivinha a resposta. Eu só respondi. Glitter. Ela sentiu devagar, com a expressão de quem já tinha visto aquele tipo de dor nas outras mulheres, e talvez em si mesma, muitos anos atrás. Glitter não aparece sozinho, disse ela. Glitter vem de festa. Glitter vem de toque. Glitter vem de alguém. Aquela frase ficou marcada na minha mente. Nos dias seguintes, outras pistas começaram a se acumular. No carro dele havia um recibo de restaurante japonês, para 2 pessoas. Não era novidade, já tínhamos ido lá em outras ocasiões. Mas havia algo diferente naquele papel. A data marcava uma noite em que ele tinha dito estar viajando a trabalho. Na gaveta do guarda-roupa, encontrei uma caixa de relógio masculino nova, que eu nunca tinha visto. E, junto dela, um cartão dobrado escrito com letra feminina. Você merece o mundo inteiro. Obrigada pelo último sábado. L. Eu segurei o cartão como quem segura fogo com as mãos. Sabia que queimava, mas precisava sentir. Walter não percebeu o que eu já sabia. Ele continuava vivendo como se a minha cegueira fosse permanente, como se eu jamais tivesse coragem de olhar para o óbvio. Até que, numa manhã, aconteceu o que eu chamo de ponto sem retorno. Eu estava limpando o escritório dele, coisa que sempre foi território exclusivo. Ele detestava que eu mexesse ali, mas nunca explicou por quê. Enquanto passava pano na mesa, meu cotovelo esbarrou numa pequena moldura virada para baixo. Ela caiu no chão com um barulho seco. Ao pegá-la, minhas mãos tremeram. Não era uma foto nossa. Claro que não era. Era ele, com a mulher da foto do Facebook. Os dois sorrindo, abraçados, como se o mundo inteiro coubesse naquele momento. O sorriso dele era aberto, genuíno, o mesmo sorriso que eu não via havia anos. A moldura tinha um detalhe gravado. Nosso primeiro aniversário. Meu estômago virou. Eu me sentei no chão, com a foto nas mãos, e por alguns segundos o mundo pareceu congelar. Não por surpresa, mas por confirmação. Eu não chorei. Ainda não. Eu apenas fiquei ali, sentindo a verdade ocupar cada espaço dentro de mim. Ele tinha outra vida. E eu era a sombra da vida oficial. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu não fiz jantar. Não preparei a mesa. Não simulei normalidade. Apenas esperei. Ele entrou, tirou os sapatos, pegou uma lata de refrigerante e abriu sem olhar para mim. Você chegou tarde hoje, falei, com calma. Tive reunião, respondeu automaticamente. Eu me levantei, fui até ele e coloquei a moldura virada para cima na mesa. Ele congelou. O silêncio durou segundos longos, silenciosos, densos,
do tipo que carrega tudo dentro dele. Então ele disse: "Você não devia ter mexido nisso." Eu ri, e naquele riso havia dor, mas também uma força nova. "Eu não mexi", respondi. "Eu tropecei. Foi o destino tentando abrir meus olhos." Ele passou a mão no rosto, frustrado. "Célia, não faz drama." "Drama?" repeti, sentindo a indignação subir pelo peito. "Você tem uma foto romântica com outra mulher escondida no escritório da casa onde eu vivo há mais de 30 anos. E eu é que estou fazendo drama?" Ele tentou recuperar controle, o tom calmo, manipulador, calculado. "Não é o que você está pensando." Essa foi a frase que me fez rir de verdade, pela primeira vez em muito tempo. "Então me explica", respondi, cruzando os braços. "Explica por que você nunca tirou uma foto comigo, mas tira com ela. Explica por que ela tem um sorriso que você nunca quis dividir comigo. Explica por que eu tenho álbuns vazios e ela tem molduras." Ele se calou. Porque não havia explicação aceitável. Eu me aproximei um passo. "Você não tem vergonha de me trair, Walter", falei. "Você tem vergonha de ser visto comigo." O silêncio que veio depois não era apenas incômodo, era revelador. Ele não negou. Não defendeu. Não pediu desculpas. Apenas aceitou a acusação com o rosto mudo. E foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim finalmente quebrou. Não era o amor. Era a ilusão. A partir dali, eu já não era esposa esperando explicação. Eu era uma mulher pronta para a verdade, e para o que viria depois. E, pela primeira vez, eu tive certeza. A dor não estava começando. A dor estava terminando. Eu acordei no dia seguinte sentindo um peso diferente no peito. Não era mais confusão, nem tentativa de justificar o injustificável. Era a dor crua da certeza. Uma dor silenciosa, profunda, que queima por dentro e ao mesmo tempo deixa tudo anestesiado. Walter saiu cedo para trabalhar, ou para o que ele chamava de trabalho. Não me disse bom dia. Não perguntou se eu dormi bem. Só passou pela cozinha, pegou as chaves e saiu pela porta como um visitante, não como alguém que dividiu metade da vida comigo. Quando a porta se fechou, o silêncio da casa foi quase ensurdecedor. Eu sentei à mesa e fiquei olhando para a moldura que ainda estava ali, virada para cima, como uma ferida aberta. Eu deveria ter guardado, rasgado, queimado, qualquer coisa. Mas eu deixei ali. Talvez porque era a primeira vez que eu tinha prova do que por tanto tempo foi apenas sensação. Uma foto. Essa era a prova. A foto que ele nunca tirou comigo. A foto que ele escondeu como se fosse um segredo precioso. Depois de alguns minutos, levantei e fui até o quarto. Sentei na beirada da cama e fiquei encarando o guarda-roupa. Eu me perguntava, em que momento tudo isso começou? Quando foi que deixei de ser escolhida? A resposta veio amarga. No mesmo momento em que eu comecei a aceitar menos do que merecia. Eu vivia repetindo para mim mesma que não precisava de foto, de carinho em público, de demonstrações. Que amor era mais que isso. Que amor era presença, responsabilidade, permanência. Mas agora eu via com clareza. Ele não tinha problema com fotos. Ele tinha problema com me assumir. E essa verdade veio como uma onda. Uma onda gelada, pesada, impossível de ignorar. No trabalho, Ivone percebeu meu olhar distante e perguntou: "Célia, quer conversar?" Eu apenas balancei a cabeça. Ainda não. Ainda não havia palavras suficientes para traduzir o que eu sentia, nem forço bastante para falar sem despencar. Mas durante o almoço, sozinha no refeitório, eu decidi abrir o celular. Eu nunca fui de mexer em nada pessoal do Walter, mas agora era diferente. Agora eu estava procurando a verdade. Entrei no Facebook e digitei o nome dele. E quando a página carregou, eu senti o corpo inteiro gelar. A foto de perfil era neutra, ele sozinho, segurando um copo em algum restaurante. Nada demais. Mas o que veio depois foi devastador. Um álbum inteiro. Tinha o nome. Momentos especiais. Cliquei. Nem precisei ver todas. A primeira já foi suficiente. Era ele, e a mesma mulher da moldura, abraçados em frente a uma praia. Ele sorria com o mesmo sorriso da foto escondida. Ela segurava o rosto dele com a mão, como se ele fosse precioso.
como se fosse um amor assumido. E ali, bem no canto da imagem, havia o botão público. Ou seja, ele não tinha vergonha dela. Ele não escondia ela. Ele a mostrava para o mundo. Enquanto eu era a história privada. A história que não dava orgulho. A história que ele não queria registrar. Meu coração parecia bater fora do peito. Senti o rosto esquentar, os olhos arderem, mas me recusei a chorar ali. Droga! Não ali. Eu desliguei o celular, respirei fundo e voltei para o trabalho, mecanicamente, como quem guarda o luto para depois. À noite, ele chegou tarde, como sempre. Estava cansado? Talvez. Ou apenas fingindo. Dessa vez, eu estava sentada no sofá, não esperando, mas preparada. Walter, chamei. Ele parou perto da porta. O que é? Perguntou. Eu vi seu Facebook. O corpo dele retesou. Por 2 segundos, apenas 2, eu vi medo nos olhos dele. Depois, como todo homem acostumado a mentir, ele se recompôs. Não tem nada de mais lá, respondeu, tentando soar casual. Eu respirei fundo, sentindo minhas próprias mãos tremerem, mas mantive a voz firme. Você nunca tirou uma foto comigo em mais de 30 anos. E agora eu vejo você sorrindo com outra, abraçando outra, registrando momentos com outra. Ele desviou o olhar. Célia, você tá exagerando. As coisas não são assim. Assim como? Perguntei. Porque para mim está bem claro, você tem uma vida comigo, e outra com ela. Silêncio. Ele não negou. Ele não explicou. Ele não pediu perdão. Ele apenas disse: não era para você descobrir desse jeito. Eu ri, um riso amargo, pequeno. Então existe um jeito certo de descobrir traição? Ele passou a mão no rosto, impaciente. Eu não planejei isso. Foi acontecendo. Essa frase me feriu mais do que a foto. Porque ela não traz culpa. Traz justificativa. Então me diz, Walter, continuei, por que nenhuma foto comigo? Ele respirou fundo. Quando respondeu, não me olhou nos olhos. Por quê? Você não fazia sentido nas coisas que eu vivia fora daqui. Foi ali, naquela frase, que meu coração finalmente parou de amar. Não foi um grito, nem um escândalo. Foi um corte cirúrgico. Preciso. Irreversível. Silencioso. Eu respondi apenas: obrigada pela sinceridade. Tarde, mas sincera. Ele tentou mudar o rumo. Eu não quero machucar você. Você já machucou, respondi, levantando da poltrona. A diferença é que agora eu estou vendo. Quando saí da sala, ouvi a respiração dele pesada, frustrada, talvez arrependida. Mas já era tarde. Porque naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti algo que não sentia desde o início daquele casamento. Eu não queria mais ser escolhida. Eu queria ser respeitada. E se ele não era capaz disso, então ele não era mais meu marido. Ele era apenas alguém que tinha dividido tempo comigo, e nada mais. Quando a verdade finalmente se torna incontestável, existe um momento de silêncio interno, um silêncio que não machuca, não confunde, não pergunta mais nada. É o silêncio de quem finalmente entendeu. E naquele estágio, eu já não buscava mais explicações. Eu buscava apenas posição. A minha. Nos dias que seguiram aquela conversa, algo mudou dentro de mim. Walter percebeu. Não porque eu falasse mais, mas porque, pela primeira vez em anos, eu não estava tentando reatar nada. Eu não chorava. Não implorava. Não pedia explicações. Não questionava onde ele ia ou quanto tempo ficava fora. Eu simplesmente deixei de esperar. E quando uma mulher para de esperar, tudo muda. Ele chegava em casa e me observava, como quem tenta entender qual parte da máquina deixou de funcionar. Uma noite, enquanto jantávamos, eu com calma, ele inquieto, ele disse: você está estranha esses dias. Eu levantei os olhos e com a maior tranquilidade do mundo, respondi: eu estou acordando. Ele franziu o rosto, irritado. Você quer o quê? Quer brigar? Quer causar? Porque já disse que as coisas não são do jeito que você pensa. Terminei meu prato antes de responder. Walter,
Eu não quero brigar. Eu só não aceito mais continuar dormindo ao lado de alguém que vive outra vida. Ele largou os talheres com força no prato. Você é muito dramática, Célia. Sempre foi. Antes, aquela frase teria me atingido. Teria me calado. Teria me feito buscar culpa em mim. Mas dessa vez, eu ri, e o som irritou mais do que qualquer lágrima teria feito. Dramática é a palavra que um homem usa quando uma mulher finalmente fala o que ele tenta esconder. Ele ficou vermelho. Você não sabe metade do que acontece, rebateu. Você não sabe o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu quero. Me inclinei levemente para frente. Então fala. Ele abriu a boca, e nada saiu. Porque quem mente bem no escuro, não sabe sustentar a mentira na luz. Depois desse jantar, o clima ficou ainda mais hostil. Ele passou a dormir no sofá. Disse que estava sem paciência, que precisava de espaço. Eu não contestei, apenas observei. E isso o deixava desconfortável. Homens acostumados a dominar emocionalmente não suportam espectadores silenciosos. A gota d'água veio numa tarde de sexta-feira. Eu estava em casa, arrumando o guarda-roupa, quando o telefone fixo tocou. Um aparelho que quase nunca era usado. Atendi. Do outro lado, uma voz feminina, firme e sem hesitação, perguntou. É a Célia. Meu coração acelerou, não de medo, mas de reconhecimento. Sim. Quem fala? O silêncio antes da resposta foi pequeno, mas pesado. Meu nome é Lorena. Meu peito gelou. Eu sabia. Eu soube antes dela continuar. Eu sou a mulher das fotos. Ela disse. Por um instante, senti a respiração falhar, não porque eu não esperava, mas porque ouvir a confirmação da fonte era algo que nem minha mente mais preparada podia amortecer. E o que você quer? Perguntei, com a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz naquele momento. Ela respirou fundo, e quando falou, não havia arrogância, nem raiva. Apenas frieza. Eu achei que você já soubesse. Ele disse que estavam separados. Eu fechei os olhos. Não por tristeza, mas por vergonha alheia. Walter nunca teve coragem de terminar nada, respondi. Muito menos casamento. Ele prefere mentiras. Elas exigem menos esforço. Ela hesitou. Eu só achei certo te avisar. Eu soltei um riso curto, irônico. Certo teria sido não participar. Ela não respondeu. O silêncio dela dizia tudo. Antes de desligar, falei algo que não foi planejado, simplesmente veio, limpo e direto. Não se surpreenda quando ele fizer com você o mesmo que fez comigo. Só tenha uma coisa clara, Lorena, ninguém constrói felicidade com escombros de outra mulher. E desliguei. Aquele telefonema não doeu. Ele validou. Ele encerrou. Quando Walter chegou naquela noite, tentei não demonstrar que estava preparada, mas ele percebeu algo no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou desconfiado. Sim, respondi. Lorena me ligou. O impacto foi visível. Ele perdeu o controle facial por completo. Ela fez o quê? Perguntou, dando 2 passos em minha direção. Disse que você disse para ela que estava separado. Respondi, calmamente. Ele passou a mão no rosto, no cabelo, caminhou pela sala como um animal encurralado. Ela não devia ter feito isso. Não, respondi. Você não deveria ter feito isso. Ele explodiu. Eu estava tentando resolver tudo. Mas você não facilitou nada. Eu aproximei devagar, olhando diretamente para ele. Eu não fui colocada no mundo para facilitar sua covardia. O ar pesou entre nós. Ele estava sem argumentos. Walter, continuei, eu não quero mais tentar salvar algo que só eu estava segurando. A partir de hoje, estamos separados. Legalmente, emocionalmente e socialmente. Ele abriu a boca para contestar, mas eu finalizei. E não adianta pedir foto agora. Porque agora, eu não preciso mais registrar alguém que nunca me quis ao lado. Walter ficou parado, olhando para mim como se finalmente me enxergasse. Tarde demais. Naquela noite, ele arrumou suas coisas e saiu. Sem drama. Sem pedido. Sem volta. E quando a porta se fechou, o silêncio que ficou não era triste. Era libertador. Eu sentei no sofá,
Respirei fundo e senti algo que eu não sentia há anos. Eu existia. Não como metade de alguém. Não como sombra. Não como opção escondida. Mas como mulher inteira. E finalmente, eu estava pronta para o que vinha depois. Nos dias que seguiram a saída definitiva de Walter, a casa parecia maior. Não porque o espaço físico tivesse mudado, mas porque agora havia ar. O silêncio já não era opressor, era descanso. Passei muito tempo circulando pelos cômodos sem pressa, como quem reconhece um território que antes não percebia pertencer a si mesma. Percebi que eu sempre me movi tentando não incomodar, passos leves, portas fechadas devagar, respiração baixa. Como se eu precisasse o tempo todo me encaixar no humor de alguém. Agora não. Agora a casa respirava comigo. No primeiro domingo sozinha, arrumei o guarda-roupa inteiro. Separei roupas antigas, peças que eu guardava porque ele gostava, perfumes que ele escolheu, joias simples que ele deu em aniversários vazios. Coloquei tudo em cima da cama. Sentei ao lado e observei. Pela primeira vez, entendi o que aquelas coisas realmente eram, não memórias, mas rastreadores. Objetos que me mantinham presa à ideia do que a relação deveria ter sido, e não ao que realmente foi. Peguei uma caixa grande e comecei a colocar tudo ali dentro. Não com raiva, com consciência. Cada peça equivalia a um capítulo que eu estava encerrando. Quando terminei, fechei a tampa com fita adesiva e escrevi com caneta preta: "Não volta". Depois disso, liguei para um bazar solidário e pedi coleta. Quando carregaram a caixa, senti uma leveza inexplicável, como se meu corpo finalmente entendesse que eu estava livre. Com o tempo, passei a recuperar pequenos hábitos que tinham desaparecido durante o casamento. Coisas simples, quase bobas. Dormir com a televisão desligada. Beber café na varanda. Acender velas perfumadas sem medo do comentário dele. Pra que isso? Frescura. Também voltei a me arrumar para mim mesma. Uma maquiagem leve, brincos pequenos, um batom claro. Não para ser vista, mas para lembrar a mim mesma. Eu não acabei. No trabalho, as pessoas também começaram a notar. "Você está mais bonita", disse Ivone. Eu ri, com vergonha. Não é beleza. É ausência de peso. Ela sorriu com os olhos. A ausência de peso torna qualquer mulher bonita. Alguns dias depois, decidi ir à praia. Era cedo, o mar estava calmo, e havia uma brisa leve vinda do sul. Caminhei descalça pela areia fina, sentindo os grãos frios sob os pés. Era impossível não lembrar da última vez que tentei convidar Walter para fazer isso comigo, há alguns anos. Caminhar para quê? Ele tinha dito. Praia é para sentar, não para ficar andando igual turista. Eu ri sozinha ao lembrar. Não de deboche, mas porque agora parecia absurdo o quanto eu diminuí meus desejos para caber no mundo dele. A cada passo, uma parte minha era devolvida. A cada respiração profunda, o corpo parecia reorganizar o que sentia. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei, mas aquele choro não era pedido, nem dor desesperada. Era liberação. Ali, olhando o mar, percebi uma verdade. Eu sobrevivi. E agora, eu estava renascendo. Na semana seguinte, fui procurar uma psicóloga. Não porque eu estivesse perdida, mas porque eu finalmente queria me encontrar. Na primeira sessão, ela perguntou: "Qual foi o momento em que você percebeu que a relação acabou?" Pensei por alguns segundos e respondi: "Quando eu parei de tentar ser vista." Ela sorriu com empatia. "Isso não é o fim, Célia. Isso é o começo. Quando uma mulher deixa de mendigar migalhas emocionais, ela volta ao tamanho real." Eu fiquei com essa frase. Repeti mentalmente durante dias como um mantra. Gradualmente, minha rotina foi mudando. Comecei a cozinhar para mim com carinho, não com obrigação. Reencontrei hobbies que eu tinha deixado guardados: fotografia, leitura de romances, jardinagem. Um dia, ao regar minhas plantas, percebi que floresciam mesmo sem serem observadas. Elas cresciam sem exigência, sem medo, sem explicação. E eu entendi. Eu também poderia crescer assim. Com o tempo, voltei a me conectar com os filhos de forma diferente. Mariana vinha mais vezes. Lucas ligava com mais frequência. Em uma dessas visitas,
Mariana disse. Mãe, eu tô orgulhosa de você. Senti meus olhos marejarem. Por quê? Ela segurou minha mão e respondeu. Porque você não se perdeu tentando manter alguém que não queria ficar. Eu respirei fundo. Essa frase acertou em cheio, porque era verdade. Durante anos, eu me moldei, me diminuí, silenciei partes de mim para manter um casamento que só existia porque eu sustentava. Agora, eu sustentava apenas a mim. Numa noite comum, sentei na varanda com uma xícara de chá e meu celular. Abri a galeria, fotos antigas, fotos de família, fotos de viagens. E percebi algo. Eu aparecia pouco. A maior parte das imagens eram dos filhos, da casa, dos lugares, e de Walter. Eu era sempre autora, nunca participante. Por um instante, pensei em apagar tudo. Mas não fiz. Eu precisava lembrar, não para sentir dor, mas para reconhecer o caminho. Foi então que peguei meu celular, virei a câmera para mim e tirei uma foto. Sem motivo especial. Sem pedir permissão. Sem esperar alguém ao lado. Uma foto simples. Eu, com o cabelo preso, uma blusa comum, olhos cansados, mas vivos. Quando olhei para ela, senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Não pela beleza, mas pela história que aquela mulher carregava, e pela história que ela ainda ia escrever. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era felicidade completa. Era paz, e ela chegava devagar, mas firme. Eu sabia que ainda havia um último capítulo, um último encontro, uma última cena onde tudo se alinharia. Mas naquele momento, eu estava onde precisava estar. Em mim. O tempo passou de um jeito estranho, lento por dentro, rápido por fora. Um mês depois da separação, minha vida já não girava mais em torno do que Walter fazia ou deixava de fazer. Eu respirava diferente. Dormia melhor. Acordava sem aquela tensão silenciosa que me acompanhava por anos, aquela sensação de vigilância emocional, como se eu precisasse estar sempre pronta para interpretar um humor, um silêncio, um afastamento. Agora, o silêncio era meu, e era leve. Certa tarde, eu estava sentada na varanda, tomando chá e lendo, quando o interfone tocou. Pensei ser o entregador da farmácia, mas a voz do porteiro me trouxe um arrepio na espinha. Dona Célia, o seu marido, quer dizer, o Sr. Walter está aqui. Posso liberar? Meu corpo congelou por um instante. Não era surpresa. Eu sabia que esse momento viria. Homens como ele nunca saem completamente da vida da mulher que o sustentou emocionalmente. Eles voltam. Sempre voltam. Não por amor, mas porque perdem o palco onde eram a versão idealizada de si mesmos. Respirei fundo. Pode liberar, respondi. Ele não está proibido de entrar. Desliguei o interfone devagar, como quem vira uma página sem pressa. Minutos depois, ouvi passos na escada e então ele apareceu no corredor, parado diante da porta. Walter parecia menor. Não fisicamente, mas havia algo no olhar, no corpo, no jeito de segurar as mãos, que denunciava desgaste. Ele trazia uma sacola plástica transparente com alguns documentos, e outra, menor, que parecia um presente improvisado. Oi, ele disse, num tom que jamais usou comigo enquanto era marido. Eu fiz apenas um gesto de cabeça e me afastei para ele entrar. Ele hesitou, como se agora fosse visitante, e era. Cada passo que deu dentro da casa parecia carregar a lembrança de algo que ele achava eterno. Ele olhou ao redor e percebeu. As coisas estavam diferentes. Mais claras. Mais organizadas. Mais minhas. Mudou a casa. Comentou. Não. Respondi com calma. Eu só tirei o que não fazia sentido. Ele engoliu seco. Sentamos. Ele no sofá, eu na poltrona. Não estávamos lado a lado. Estávamos frente a frente. Era correto assim. Depois de alguns segundos, ele começou. Lorena terminou comigo. Eu não reagi. Nem surpresa, nem consolo, nem julgamento. Só silêncio. Ele continuou, quase atropelando as próprias palavras. Disse que não quer relacionamento com alguém que mente. Disse que não confia mais em mim. Eu apenas assenti, com serenidade. Isso acontece quando a base é mentira, falei. Nada construído contrapassa aguenta tempo. Ele me olhou então com um semblante estranho. Era arrependimento,
mas também confusão. Como alguém que percebe o erro, mas ainda busca justificativa. Eu queria conversar com você. Eu queria entender se a gente, sei lá, tem chance. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de compaixão e firmeza nascer dentro de mim. Walter, comecei com voz baixa. Eu esperei por essa frase por muitos anos. Talvez em algum momento, se você tivesse dito isso, antes de outra pessoa entrar, antes das mentiras, antes de me apagar, talvez eu teria tentado. Ele ficou imóvel. Eu continuei. Mas agora, eu não sinto falta do seu amor. Eu sinto falta de quem eu era antes de acreditar que amor era ausência, silêncio e adaptação. Ele abaixou os olhos. A primeira vez que vi real vulnerabilidade nele. Eu errei, sussurrou. Sim, respondi sem crueldade, mas não foi só erro. Foi escolha. E repetida. Ele respirou fundo e então tirou uma pequena caixa da sacola. Eu comprei isso para você, disse, abrindo, antes de tudo desandar. Era uma pulseira fina, dourada, discreta. O tipo de presente que antes derreteria meu coração. Agora, era só objeto. Eu não aceito, respondi. Ele franziu a testa. Por quê? Meu olhar encontrou o dele, firme, sem tremor. Porque presente não repara ausência. E não compra respeito. Ele devolveu a caixa para a sacola, sem discutir. Depois, tirou o celular do bolso. O mesmo aparelho que antes era protegido como segredo de Estado. Eu queria pedir uma coisa, disse, hesitante. Eu sabia. Antes de ele falar, eu já sabia. Eu queria, ele continuou, uma foto. Nós dois. Uma foto decente da gente. Eu fechei os olhos por um instante. Não porque eu estivesse emocionada, mas porque a ironia da vida às vezes é tão perfeita que chega a doer bonito. Quando abri os olhos, ele estava ali, esperando, como se aquele pedido fosse prova de mudança, reparação, retorno. Eu então falei devagar, para que cada palavra encontrasse seu lugar. Walter, você nunca quis aparecer ao meu lado quando eu ainda tentava ser parte da sua vida. Agora, você quer registrar o quê? Saudade. Falta. Remorso. Ele não respondeu. A voz saiu firme, clara, definitiva. Eu não tirei foto com você quando eu desejava ser escolhida. E agora? Agora eu não tiro porque, finalmente, não preciso mais ser provada como mulher de ninguém. Silêncio. Não desconfortável. Silêncio fim. Ele assentiu, devagar, aceitando. Colocou as coisas de volta na sacola, levantou-se, fez menção de me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Ele entendeu. Na porta, antes de sair, disse: Você mudou. Eu sorri, um sorriso leve, seguro, dono de si. Não, Walter. Eu só voltei para o lugar de onde nunca deveria ter saído, eu mesma. Ele foi embora sem olhar para trás. E dessa vez, não doeu. Fechei a porta, encostei as costas nela e senti o coração cheio, não daquele amor romântico que espera retorno, mas daquele amor que finalmente entende o próprio valor. Depois sentei no sofá, peguei meu celular, virei a câmera para mim. E tirei outra foto. A segunda depois da separação. Só eu. Sem legenda. Sem desculpa. Sem medo. E enquanto olhava para a imagem, percebi com clareza. Eu não perdi nada. Eu me recuperei. Se você ouviu até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar dela, teria perdoado? Ou teria feito o mesmo? Me conta nos comentários. Eu leio tudo. E não esquece de se inscrever no canal, porque amanhã tem mais uma história forte, real e impossível de ouvir sem sentir. Obrigada por ficar até o final. Até amanhã.